Agora a gente segue falando da investigação. Mais uma vez, é sobre o desaparecimento de 7 pessoas. Todas elas tinham ido para a mesma cidade quando sumiram. As famílias estão simplesmente desesperadas. São meses sem qualquer notícia. O que aconteceu com eles? Sequestro? Acerto de contas? Esse é o nosso mistério de domingo. Famílias em desespero. Para mim tá sendo muito difícil, sem notícia dele, sem ter meu filho aqui perto de mim. Você nunca imagina que você vai passar por uma situação dessa, né? Nunca. Estas mulheres não se conhecem, mas vivem o mesmo drama: familiares desaparecidos. E outra coincidência: as pessoas sumiram logo que chegaram à mesma cidade em Mato Grosso. Afinal, o que teria acontecido? Rian Alves tem 18 anos. O pai dele, Ricardo Alves, 41. Em 27 de novembro passado, Rian sai de Manaus, no Amazonas, onde mora com a avó. Ele vai visitar o pai, que vive em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Eu lembro da despedida. Eu nunca pensei que era uma despedida final. Mas infelizmente, né? O reencontro entre pai e filho foi rápido. Durou cerca de 48 horas. 2 dias depois da chegada de Rian aqui em Várzea Grande, o pai, Ricardo, entrou em contato com a família lá em Manaus para dizer que o filho tinha desaparecido. Ele visualizava as mensagens no celular, mas não respondia. No dia seguinte, Ricardo também sumiu. Por medo, a mulher prefere não mostrar o rosto. A gente perdeu um filho, já é dolorido, eu nunca esperei isso. Perder 2 é pior. Para ela, os 2 nunca iriam desaparecer do nada. Até falei pra minha filha que eu achava que tinha acontecido alguma coisa. Ela falava, não, mãe, não aconteceu. Eu falava, aconteceu, meu coração diz que aconteceu. O delegado responsável pelo núcleo de pessoas desaparecidas em Mato Grosso assumiu as investigações. Pegamos algumas características, pegamos alguns costumes do filho e do pai. Nós solicitamos os exames de DNA, porque se houver uma localização de algum cemitério clandestino, né, de algum corpo, aí nós vamos fazer o confronto. Na casa do pai de Rian não há sinais de violência. As bagagens do rapaz sequer foram mexidas. Todo dia eu digo que eu vou olhar, ainda não tive coragem. Segundo a polícia, o bairro onde pai e filho estavam é dominado pelo tráfico de drogas. Rian tem histórico de dependência química. Isso levou a uma linha de investigação. A gente acredita nessa possibilidade dele ter comprado drogas porque ele não veio com dinheiro. Dele ter comprado drogas, não ter pago, né? Aí o comando, por ele ser de fora, o comando, em tese, pode ter pego ele. E para que não pudesse levantar mais suspeita, deve ter pegado o pai. Quando eu assistia na TV, caso de outras mães, eu ficava, meu Deus, que dor, não é, né? Aí quando a gente sente na pele, que a gente vê quanto dói, né? Outro caso misterioso desafia a polícia de Mato Grosso. Os envolvidos são 5 jovens com idades entre 21 e 25 anos. Diego Salles Santos, o Alisson Mendes, o Hermisson dos Santos, Mefibosete da Soledade e o Alisson Silva. No dia 7 de janeiro, o grupo saiu de São Luís, no Maranhão, de ônibus e viajou mais de 1.500 quilômetros, também até Várzea Grande. Os jovens receberam uma proposta de emprego em Mato Grosso. São pessoas boas, sempre viajaram. Eles são trabalhadores, trabalharam muito aqui. Gemerson é irmão de Alisson Silva, um dos jovens desaparecidos. Ele tem sonhos, ele é um jovem de 25 anos, ele tem um filho.
O filho dele se encontra em Minas Gerais. O filho dele precisa dele. Ele diz que o irmão é um bom filho e se emociona ao mostrar o quarto que dividia com ele. Porque a gente sente a falta, ver os pais da gente dia e noite chorar e a gente não saber a resposta. E era uma pessoa que sempre dizia pra gente que ele iria dar muito orgulho pra gente. A gente sempre foi de ajudar ele, sempre foi de dizer que ele iria conseguir. No vilarejo de Olhos d'Água, interior do Maranhão, a família guarda o único áudio que recebeu de Walisson no dia em que chegou ao Mato Grosso. Já, mãe, chegamos já. Estamos aqui, arrumando as coisas aqui. Não tá sendo fácil para mim. Eu não como. Eu tô dormindo através de remédio. Os 5 jovens maranhenses foram recrutados pelo mesmo agenciador no início desse ano. A oferta era de trabalho numa empresa de montagem de silos. Assim que os trabalhadores chegaram de viagem, eles foram trazidos para esse endereço que fica na região metropolitana de Cuiabá. A casa, alugada pela empresa, serviu como um alojamento. Aqui, eles comeram lanche e tomaram banho. Essas fotos mostram o interior do alojamento no dia em que o local passou por perícia. No alojamento ficou as bagagens, as malas dos 5 maranhenses. E sem indicativo de nenhuma violência, nenhum tumulto, nada. De acordo com a polícia, no dia seguinte à chegada do grupo, o gerente da empresa levaria os maranhenses para um exame médico admissional. E não encontrou ninguém no alojamento. E só 4 dias depois, a polícia foi comunicada pelo contratante sobre o desaparecimento. Ele até justifica que seria até comum essas pessoas virem para cá e chegam aqui, conseguem outro tipo de serviço e tomam um rumo ignorado. Essa foi até a justificativa dele. O delegado responsável pelo caso conta que um outro jovem do grupo falou com a família por telefone na noite em que chegou a Vazagrande e teria relatado algo preocupante. A pessoa, a vítima, disse ao familiar que algo não estava bom e que ele tinha já que desligar a ligação e logo já desligou. Então ali já havia um agente ameaçador ou mais de um agente junto com eles naquele alojamento. Segundo a polícia, o empresário responsável pela contratação dos trabalhadores tem colaborado com as investigações. Procurado, ele não quis dar entrevista. Em Várzea Grande, moradores estão assustados com os desaparecimentos. Aqui esse bairro agora, muita tristeza acontecendo. Gente sumindo e a gente não sabe o porquê. O sumiço dos jovens maranhenses chamou a atenção do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso, que abriu uma investigação. Para saber qual o contexto dessa contratação, para ver se não teve alguma irregularidade trabalhista ou envolvimento de recrutadores, de intermediadores que colocaram em risco a vida desses trabalhadores maranhenses. A polícia de Mato Grosso trabalha para descobrir se os jovens maranhenses foram sequestrados ou assassinados por alguma organização criminosa. O caso ainda segue sendo tratado como desaparecimento, mas deve ser transferido para o setor de homicídios. É um caso que retrata o diferencial do modo de agir no caso de organização criminosa, tá? E que, de certa forma, claro, que traz um complicador nas investigações. No Maranhão, a irmã e o pai de Walisson Mendes, de 21 anos, têm esperança de encontrá-lo com vida. O que a gente espera é que seja uma notícia boa, né? Que ele apareça logo o mais rápido possível para aliviar o coração de nós todos, né? A família está muito sentida, a família está esperando eles em casa. Os 2 Walisson são primos e as famílias agora também estão unidas na dor. E aí fica a pergunta: onde esses meninos estão? No caso do Ricardo e do filho Rian, que vieram de Manaus para Várzea Grande, o inquérito permanece aberto. Nós não podemos recuar, nós temos que avançar, trabalhar para a gente dar uma resposta para os familiares. Meu Deus, me dê pelo menos a oportunidade de enterrá-los, que eu possa ter um pouco de sossego na minha cabeça.